Olá, tudo bem? Bom dia! Vou entrando na sua casa, chegando com aquele bom dia, bem energizado, com muita fé, com muita força, com muito amor no coração. Seja muito bem-vindo! Hoje é quarta, dia 23 de dezembro, são 6 horas em ponto. Meus amigos, a gente resolve problemas conversando e não parando de falar. Já pensou nisso? Às vezes você para de falar, fica no seu universalismo particular e não resolve os problemas. É preciso verbalizar, conversar, dialogar. Logicamente, de forma diplomática, pacífica e respeitosa. É assim que a gente vai resolvendo os conflitos do dia a dia. 6 horas, como eu já falei, vou destacar de novo. Hoje é quarta, dia 23 de dezembro. Vamos aos destaques de hoje aqui no Bom Dia Paraíba. Já está a caminho aqui do estado o homem que confessou ter matado a modelo paraibana Lohane. Ele foi preso na Bahia quando tentava fugir. A gente tem informações com o nosso repórter Antônio Vieira. Já tem previsão de chegada desse homem aqui no estado da Paraíba, Vieira? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos amigos do Bom Dia Paraíba. A gente fala ao vivo aqui da Delegacia de Homicídios, para onde está sendo trazido o Kennedy Ramon Alves Linhares, de 32 anos. Ele saiu ontem pela manhã da cidade de Eunápolis, interior da Bahia, com uma equipe de polícia e está sendo trazido para cá. A expectativa é que agora, no iniciozinho da manhã, ele chegue aqui e logo mais a polícia vai estar dando uma coletiva à imprensa sobre o caso. A gente traz detalhes ainda nessa edição sobre tudo que vai acontecer hoje pela manhã em relação a esse caso, Pedro. Aí você vai estar acompanhando, até daqui a pouco, Vieira. Ontem nós mostramos uma reportagem especial que contou a vida de Rodolfo, paraibano que reencontrou a mãe biológica depois de 30 anos. Esse caso inspirou outras pessoas que estão à procura dos pais. Você vai conhecer a história emocionante de Daniel daqui a pouco. Você costuma olhar as redes sociais de lojas e dificilmente encontra o preço dos produtos? Aí muitos lojistas escrevem lá, me chama no direct, uma mensagem privada no perfil do estabelecimento. Aí eu vou perguntar, Zuila, é proibido isso? Bom dia. Bom dia, Pedro, a você, bom dia a todos. Olha, é proibido, existe uma lei federal que obriga os lojistas a informarem os preços dos produtos em redes sociais e em sites. E além de tudo isso, além de ser obrigatório, é muito chato, né? Eu vou falar pessoalmente quando eu chego na rede social de um determinado estabelecimento, que vejo o produto, não vejo o preço, aí eu vou migrar para outro, né? Que tenha já o preço para eu saber. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque a operação do PROCON estadual vai justamente alertar para os lojistas que não fazem isso, que comecem a fazer, porque tem penalização. Daqui a pouco, ao vivo, a gente fala mais sobre a operação. Chama no direct. Até já, Pedro. Tá certo. Qualquer coisa me chama no direct, que eu tô aqui. Tá, Zuila, Davi? Natal este ano deve ser apenas com as pessoas que moram na mesma casa que você por causa da pandemia. O que muita gente não abre mão, por exemplo, é de se arrumar, combinando máscara, né, com bordados, aquele brilho especial dessa data tão especial. Denise, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia para todo mundo. Pois é, e tem empreendedores de olho nisso, né? O pessoal não quer abrir mão do estilo. Como você falou, as ceias este ano, as confraternizações de final de ano serão só com aquelas pessoas que a gente convive, né? Pela segurança. Essa é a orientação dos especialistas. Mas a gente não pode abrir mão da beleza, né, minha gente? Tem que se arrumar, nem que seja para ficar só na sala de casa, não tem problema. E se precisar usar uma máscara, que seja combinando com a roupa. E tem muitos empreendedores de olho nisso. Como o Pedro falou, máscaras coloridas, com bordados diferentes, com brilhos diferenciados. E tem até empreendedor paraibano vendendo para fora do país. Já já eu vou contar essas histórias para vocês. É daqui a pouco, Pedro. Eita, que legal. Tá bom, Dê. Bom dia para você e para Maria Luísa também, bebezinha da Denise, que já participa do Bom Dia. São 6h04. Tá fazendo reforma aí na sua casa para passar o Natal com tudo arrumadinho? Ó, tá tudo mais caro, né, gente? É que desde o começo da pandemia o preço do material de construção tá muito salgado. Vários produtos, bem dizer, dobraram o preço. Tijolo, ferro, cimento, teve um aumento muito grande. Aí eu pergunto para você, o que danado é que não aumentou, né, nesses tempos de pandemia? Na coluna de política de hoje, o jornalista Laerte Cerqueira conversa ao vivo com o governador do estado, João Azevedo. Partiu Copa do Nordeste. O Botafogo... Nem agora não, peraí, deixa eu te falar que você entra. O Botafogo venceu o Atlético
Pois é, eu nem falei. Que pressa é essa? Bem, Eu posso terminar? vai nessa. O Botafogo venceu o Atlético de Alagoinhas e garantiu vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Caco Marques! Tu sabe que eu nem tava aparecendo aqui pro pessoal. Mas você tava com pressa. Até o nosso diretor de TV falou aqui, já? Já. Bom dia, Caco, tudo bem? Bom dia, E o Pedro. Belo, hein, pai? Bom dia pra todo mundo ligado aqui no Bom Dia Paraíba. Sem pressa, tá certo, gente? Calma, rapaz. Tem até 8h30 Até aqui. 8h30 da manhã. Somente. Quem corre é a bola. Exatamente. Daqui a pouquinho, então, eu trago tudo pra você, tá certo? Até já. Você já provou o Dindim Gourmet? Já alguns. Bons. Maravilha. É bom. Você gosta? Eu adoro. Olha. Ixi. Rapaz, a gente vai ensinar receitas aqui no Bom Dia. Os Maracujá. sabores. Maracujá. Os sabores. Ixi. Maracujá e morango trufado. Olha, Brincadeira, hein? uma delícia para refrescar nesse calorão. Dindim Gourmet. Sensacional. Será que tem algum ali na redação? Não? Acho que não. Rapaz, Não tem geladeira? dá uma olhada lá e vê se tem algum. Tchau, gente. Tchau, Caco. Até daqui a pouco. Estamos em casa, como você viu aqui, né? Dessa forma. Já mandou mensagem pra gente? Bora fazer o bom dia? 981819700. Qualquer mensagem é muito bem-vinda pra gente tentar resoluções. Eu falo isso todo dia aqui. Compartilha foto, vídeo, algo que está te incomodando e também provocando um incômodo, um desconforto coletivo aí na sua região. Manda pra cá um cano estourado, tá faltando água, é buraco na rua, buraqueiro. Não tem problema, a gente quer saber o que está acontecendo. Vamos juntos com os melhores pensamentos, empatia também, durante toda essa quarta-feira. Começa o dia com a gente, Paraíba! Bom dia, Paraíba. São 6h08. A gente começa a edição de hoje com a notícia de que Kennedy Ramon Alves Linhares, de 32 anos, que confessou ter matado a modelo Lohane, já foi transferido aqui para Paraíba. Ele deve ser levado para a central de polícia, onde está o nosso repórter Antônio Vieira. Esse acusado saiu do interior da Bahia, deve estar chegando a qualquer momento por aí. Você tem toda a prioridade para trazer essas informações da chegada do Kennedy. Taveira, bom dia mais uma vez. Isso, Pedro. A gente segue ao vivo aqui da Delegacia de Homicídios, né, que fica aqui na Central de Polícia, na expectativa da chegada do Kennedy Ramon Alves Linhares, de 32 anos. Ele que é acusado da morte da modelo Lohane Silva. O que acontece? Ele ontem, no fim da manhã, por volta das 11 da manhã, de acordo com as informações da própria polícia, saiu com uma equipe da Polícia da Bahia, lá da cidade de Eunápolis, interior da Bahia, sendo trazido para cá, para a central de polícia, onde deve prestar os devidos esclarecimentos, ser ouvido, ser interrogado pelo delegado que está à frente do caso, que é o delegado João Paulo Amazonas. Ele que foi preso depois de ter sido encontrado pela Polícia Rodoviária Federal, lá na cidade de Eunápolis, na Bahia, em uma operação conjunta, né, da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Civil da Paraíba e também a Polícia Militar da Bahia. As informações, né, são de que a Lohane Silva, de 19 anos, foi encontrada morta no último domingo, né, depois de 8 dias desaparecida. Inclusive, o enterro dela foi ontem em Campina Grande, um momento restrito a familiares e amigos. Costuma olhar as redes sociais de lojas, aí você vai lá, né, dá uma olhadinha e tal. Aí você não encontra o preço dos produtos na foto, na propaganda, tem tudo menos o preço. Muitos lojistas escrevem, aí você pergunta, qual o preço de produto tal? E o lojista responde, me chama no direct. Sabia que isso é proibido? O Procon alerta, né? Zuila, bom dia mais uma vez. É isso mesmo, Pedro. Bom dia a você, bom dia a todos. A gente lembra que essa lei, ela determina que os lojistas coloquem o preço tanto de produtos quanto de serviços. Ou seja, não é um favor que a gente faz ao consumidor informar qual é o preço. É lei, precisa ser cumprida. Por isso, o Procon Estadual está começando essa operação Chama no Direct, que é para alertar principalmente, né? É um sistema agora educativo, mas que também pode penalizar esses lojistas. Eu estou aqui com Kessia Liliana, que é a superintendente do Procon Estadual. Muito bom dia, Kessia. Como é que vocês vão fazer essa busca ativa, né? Porque são muitas lojas, né? São muitos estabelecimentos que costumam fazer essa prática mesmo sendo ilegal. Bom dia. Bom dia, Zuila, Pedro, telespectadores. Exatamente, Zuila. O objetivo é educar e adequar. A lei está clara.
ela tem que ser cumprida. Então, qualquer fornecedor, pessoa física ou jurídica, que se utilize de redes sociais, de sites eletrônicos, utilizou a internet, ele é obrigado a colocar em caractere não inferior a 12, ou junto à imagem ou na descrição do produto, o valor que ele está sendo cobrado. Isso vai fazer o quê? Uma maior transparência, uma relação entre consumidor e fornecedor mais próxima e mais honesta, inclusive, até porque eu posso dar um preço para você e outro preço para Pedro. Então, é necessário que se cumpra a lei, o PROCON está de olho, o consumidor pode nos auxiliar através do 151 ou do nosso WhatsApp 986188330, printando aqueles eventuais sites no Instagram, por isso o nome da operação, chama no direct, que é muito comum nós verificarmos isso. Vamos acabar essa prática e transformar as relações de consumo, conforme diz a lei, de uma forma clara, objetiva, e que o consumidor, ao colocar o olho, ele já identifique por quanto está sendo oferecido aquele serviço ou produto. Kessia, independe da loja, se é uma grande loja, se é um pequeno empreendedor, todos precisam fazer essas informações, trazer de forma clara para o consumidor, mesmo sendo numa rede social. Exatamente, independente do tamanho, sendo considerado fornecedor, ele é obrigado, sim, se ele tiver aquela possibilidade de auferir dinheiro, né, naquela transação, ele tiver a habitualidade e transacionar, ele é obrigado, ele é considerado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor um fornecedor e deve seguir os ditames da lei. E aí, como é que o PROCON vai fazer para fazer essa buscativa, né, desses estabelecimentos e como vai ser a penalização a partir de agora? Primeiro, educativa, eles vão ter um prazo para se adequar, como é que vai funcionar? Exatamente, inclusive isso surgiu também, essa possibilidade, diante da pandemia, das pessoas não precisarem sair, né, porque muitas vezes chama no direct e ainda demora um tempo para informar. Então, o objetivo do PROCON é notificar, inclusive através do direct dessas lojas, do Facebook, de qualquer forma, e aí dando o prazo de 10 dias para que eles se justifiquem o porquê não estão precificando da forma correta. Caso isso não ocorra, o PROCON irá, sim, penalizar, e as multas são altas. As multas, elas variam de 200 a 3 milhões de UFI, que foi substituída pela UFRE, ou seja, a menor multa é mais de R$10 mil. Então, é bom se ligar, é bom ter essa transação bem direta com o consumidor, que o PROCON está de olho. E é importante a gente ressaltar que o PROCON estadual está de olho nas empresas, nos estabelecimentos do estado inteiro, né? Então, as pessoas, os consumidores também podem fazer essa denúncia, seja aqui em João Pessoa, no litoral, até Cajazeiras, no sertão. Todo mundo tem que se adequar. Exatamente. Para isso, inclusive, nós nos reunimos, provocamos o CDL para orientar esse trabalho junto ao lojista. Nosso objetivo não é ser indústrias de multas, sempre harmonizar as relações de consumo. Agora, quem não se adequar à lei, infelizmente, será penalizado. E aí, como o consumidor pode fazer? A senhora já falou do print, né? Ele pode entrar na loja, se não conseguiu visualizar o preço, ou se teve até um preço no direct, ele pode fazer esse print e mandar direto ao PROCON? Como é que ele pode fazer? Sim, ele deve nos auxiliar, o consumidor, eu sempre digo, é a extensão do PROCON, da nossa fiscalização, porque ele está lá na ponta. Então, ele pode printar, mandar para o direct do PROCON, ou ligando para o nosso 151, dizendo o nome do site, ou o nosso WhatsApp, 986188330, que muito irá nos auxiliar a manter essa relação cada vez mais transparente. E aí, Kessia, também é importante ressaltar para os lojistas que é também uma medida que vai facilitar a vida deles, já que muitos clientes, ao não verem o preço, podem migrar para outra loja, inclusive, né? Exatamente. Cada vez mais é necessário cativar o consumidor. De que forma? Trazendo novidades, trazendo cada vez mais transparência, que é isso que está preconizado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A informação clara, precisa e ostensiva, ela deve ser observada por todos. E olha só, Kessia, a gente recebeu aqui, né, no nosso WhatsApp uma pergunta que diz o seguinte: bom dia, eu sigo o gerente de uma loja e ele sempre faz isso, chama no direct, ao postar produtos da empresa que ele gerencia. Ele também é obrigado a colocar o valor dos produtos postados, ou seja, acho que no perfil pessoal?
Olha, se ele tiver a habitualidade, ele está transferindo para ele, pessoa física, essa loja, não sei se é dele, né? Se ele está utilizando aquele e-mail para divulgação, nós estamos falando da publicidade. Então, se ele está fazendo isso, tem que fazer de uma forma, ele pode, inclusive, não sei, aí a gente teria que esmiuçar essa relação realmente para saber se ele é considerado fornecedor ou não. Está respondida, então, a pergunta do Emanuel. E só reforçando, então, né, Kessia, lembrar aos lojistas e aos consumidores que fiquem atentos, que a operação Chama no Direct deve continuar, principalmente agora, né? Nesses dias está todo mundo comprando online. Exatamente, o objetivo é esse, é uma fiscalização que ela inicia-se agora, mas ela vai ter um caráter permanente para que também, do mesmo jeito que quando nós chegamos numa loja física, nós identificamos imediatamente os preços, isso ocorra também no campo virtual. Muito obrigada, Kessia, pelas informações. Pedro, agora você também fique de olho, viu? Quando for comprar alguma coisa aí nas redes sociais, procurar serviço, se não tiver lá o preço, você já chama no direct do Procon. É com você. Oxe, eu mando rapidinho para o Procon. E pra você ver, Zuila, como legal é a interação do telespectador, né? O pessoal participa com a gente aqui pelo 981819700. Mandou mensagem para você e na hora a gente perguntou para a entrevistada. Aqui é assim, essa interação é a marca do nosso Bom Dia. Direto. Até daqui a pouco, tá? Obrigado, Zuila. São 6 horas e 21 minutos. Vamos saber agora os dados da Covid, os números da pandemia aqui no estado da Paraíba. 3.563 mortes, 11 novas mortes e 6 nas últimas 24 horas. O boletim que é divulgado diariamente pela Secretaria Estadual da Saúde. São 160.611 casos confirmados. Vamos chegando perto de 1.000 casos, 1.000 novos casos de um boletim para o outro, né? Um número muito alto, 972 novos casos. E a gente tem 124.217 pessoas que, graças a Deus, já se recuperaram. Tem outras informações aqui complementares para a gente visualizar a média móvel de casos confirmados. De acordo com o levantamento do dia 9 de dezembro, há cerca de 15 dias, a média era de 683 casos, hoje de 840, um aumento de 23%. E a gente vê essa curvinha aqui, ó, subindo, né? A gente tem agora a média móvel de mortes no estado da Paraíba. No levantamento, na estimativa do dia 9 de dezembro, média de 11 mortes, agora média de 13, aumento de 25% em comparação com as duas estatísticas. E a curva aqui, ó, subindo, sempre muito preocupante. Se cuide, tá? O Hospital de Trauma de João Pessoa atende pacientes com diversos traumas, você sabe disso, mas um deles pode ser pouco conhecido para você. Lá tem atendimento oftalmológico para pessoas que sofrem pancadas, né, algum tipo de problema na região dos olhos. A nossa repórter Zuila Davi explica como é que funciona esse atendimento. O Hospital de Emergência e Trauma aqui da capital é a única unidade hospitalar que oferece de forma gratuita serviços oftalmológicos de forma emergencial e de urgência. Eu vou conversar com o doutor Haroldo Lucena, que é o chefe do setor oftalmológico aqui do Hospital de Trauma, que vai explicar para a gente, doutor, quais são esses casos em que a pessoa pode procurar o Hospital de Trauma se tiver algum trauma ou situação nos olhos. A gente tem que deixar bem claro que são situações de urgência, né, situações em que precisa de um pronto atendimento de imediato. Então, exposições a agentes físicos, químicos, são principais motivos de procura no hospital. Agentes físicos, por exemplo, pancada nos olhos, né, o trauma físico, a força mecânica, que pode provocar pancada, uma contusão no olho, um trauma. Esses são os casos mais frequentes. A dona de casa que está fazendo utilização de produtos químicos na limpeza de sua casa e porventura caiam nos olhos, provocando uma ceratite, provocando um incômodo imediato, ele pode procurar o hospital e será prontamente atendida. Podemos citar também casos como o soldador que passa o dia soldando, não usa o óculos de proteção adequado para se proteger, para proteger seus olhos, e quando chega à noite ele não consegue dormir porque está com os olhos ardendo, queimando, e aí ele pode vir procurar o hospital que será prontamente atendido. Crianças também, vocês atendem, principalmente agora, né? Muito uso de álcool em gel, álcool 70. Isso, pode acontecer também acidentes desse tipo. Exatamente. E as crianças em especiais, principalmente criança que brinca com alguns objetos, acaba atingindo os olhos, né? Como estilingue, pode também atingir, pode provocar
danos até um pouco mais graves, tá? E podem ser atendidas, a gente atende criança também. Importante. No primeiro semestre deste ano, mostramos aqui no Bom Dia que os corais das praias do Bessa e Seixas, aqui na capital, estavam quase 100% branqueados. O branqueamento é um fenômeno provocado principalmente devido à alta temperatura da água do mar, que deixa os corais esbranquiçados, sabia? A boa notícia é que após 4 meses desse fenômeno, agora os corais começam a se recuperar. Denise Delmiro, vou te chamar aqui. Bom dia. Oi, Pedro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Que ótima notícia, né? Não é o ideal ainda, a recuperação foi de 42%, né? O ideal, claro, seria 100%. Os mergulhadores, pesquisadores fizeram esse trabalho agora há pouco, gravaram imagens para a gente, para mostrar como é que está a situação desses corais. E claro que a gente torce para que a ação da natureza e a ação humana juntas, né, possam se entender. Nós também temos que ajudar que esses corais possam se recuperar o quanto antes. Vamos ver na reportagem. O aquecimento nas águas dos mares é chamado pelos especialistas de anomalia térmica. É uma notícia boa? Sim, é. É um dado interessante? Sim, é. Mas nós temos que ver que foi menos da metade da quantidade dos corais que se recuperaram. Muitos ainda estão branqueados e, além disso, doentes. Então, esse dado mostra que o ambiente, né, que as piscinas naturais do Seixas e também do Bessa, porque mergulhamos no Bessa em novembro, os animais estão fragilizados. Eles passaram 4 meses, né, em branqueamento, 4 meses de anomalias térmicas severas, que aconteceu isso no Nordeste inteiro, e aqui na Paraíba não foi diferente, né, lógico, que faz parte do Nordeste. Então, 4 meses de anomalia térmica, 4 meses de branqueamento. Logo, essa recuperação acontece, mas precisa de um tempo maior para que esses corais se recuperem totalmente. Na verdade, nossa luta no projeto, a gente está entrando em contato com os órgãos ambientais, precisa ter um ordenamento no turismo de João Pessoa. Mas são animais, certo? Do mesmo grupo que as caravelas, que as medusas, só que eles têm esqueleto calcário, parece pedra. Esses animais, eles vivem em simbiose com a microalga, que são as zooxantelas. Essas microalgas é que são a fonte de alimento para os corais. São também a fonte de oxigênio para o coral, porque o coral não tem pulmão, nada disso. Então, todo o oxigênio que ele absorve, que ele consome para sobreviver, que ele tem para sobreviver, vem dessas microalgas. Há uma previsão de altas temperaturas de dezembro até janeiro, fevereiro, por aí. Então, é possível também, esses animais já estão fragilizados, e esperamos, nós da academia, nós aí estamos, infelizmente, achando que vai haver um novo evento de branqueamento aí, porque o tempo de recuperação está sendo pouco, os animais, a recuperação o percentual foi muito pequeno. Então, com a elevação da temperatura do verão, é possível que a gente venha a ter aí um novo evento de branqueamento. E nós continuamos monitorando essas piscinas, tanto do Bessa quanto do Seixas, né? E monitoramos também esses alertas de anomalias térmicas emitidos pela NOAA. Vamos para o comentário aqui. O primeiro comentário já é bronca sobre falta d'água lá para o lado de Campina. Bom dia, vai faltar água hoje, pois aqui em nosso bairro não é novidade não. Nós ficamos sem água quase todos os dias. Alô Cagepa, Conjunto IPEP, Serra da Borborema. Lá. Velame ontem, no bairro do Velame mesmo, passou o dia sem água. Ô Maria Aparecida, chato demais, ninguém merece, né? Um descaso. Vamos tentar ver se existe alguma solução. Certamente os moradores entram em contato, mas não tem resolução. Fica sem água, é muito complicado. Vamos a mais uma mensagem aqui, 981819700. Quero saber o que é que você está pensando, seu ponto de vista. Sobre a reportagem que a gente exibiu do Procon, né, que muitas empresas não colocam o preço dos produtos na rede social, as construtoras são as que mais fazem isso nas redes sociais. Não colocam preço e forçam as pessoas a fazer o contato. Aí você manda o direct para mim, você entra em contato com a empresa, né? Manda via direct. Isso não pode, o Procon já disse que é uma irregularidade. Tem que ser explícito o preço do produto na rede social, tá bom? Até porque, como o Procon falou, que as pessoas podem dar preços diferentes para os consumidores. Por isso é preciso estar tudo lá muito visível. Outra participação aqui, vamos lá. Bom dia, Pedro. Algo que também está acontecendo são os donos de estabelecimentos colocarem correntes para fechar a calçada. Fala assim, eu já vi no Bom Dia Paraíba que é proibido privatizar a calçada. Pois é, pode não, hein?
Pode não, obrigado pela participação. O pessoal não está se identificando, mas está valendo, claro. Bom dia, existem lojas que anunciam pela internet, mas não colocam os preços. Como é chato isso. Cada vez mais essa virtualização, né, do consumo, principalmente nessa pandemia, a gente está sempre observando nas telas, nas redes sociais. Aí você vê um produto lá e diz, opa, isso é bom, né? Aí cadê o preço? Aí você tem que entrar em contato por direct com o lojista, às vezes ele demora para responder. Isso não pode, é vetado pelo PROCON. Continue participando pelo 981819700. Estou esperando sua mensagem, tá? Agora vamos ver a previsão do tempo. E dizer o seguinte, no Brejo o dia vai ser de céu nublado, pode chover de forma passageira, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Bom dia, Cariri, Curimataú. O dia vai ser de céu parcialmente nublado, mínima de 19 e máxima de 34 graus. Bom dia, Sertão. O dia vai ser de nebulosidade variável com chuva. Eita, que legal. Mínima de 24 e máxima de 36. Bom dia, Alto Sertão. Vai ser por aí um dia de nebulosidade variável com chuvas localizadas. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. Como sempre, aquele calorão da gota, né? São 6 horas e 35, bom dia para você. Estamos a poucos dias de acabar o auxílio emergencial e 28 milhões de famílias no Brasil, 28 milhões de famílias, é muita gente, né? Esse pessoal todo não conseguiu provar que tem direito ao pagamento. Mônica Carvalho vai fazer um balanço aqui, dá dicas no nosso quadro No Fim das Contas. Agora a gente fala de celebrações natalinas, porque a Arquidiocese da Paraíba divulgou, sim, toda a programação das missas natalinas que estão previstas para acontecer até sexta-feira para os católicos, né? Quem quiser participar, ó, deixa eu contar para vocês, dia 24, amanhã, véspera de Natal, tem missa às 6 horas da tarde, que vai ser celebrada por Dom Frei Manuel Delson, né, o arcebispo, ao lado do Monsenhor Robson e Padre José Ilson. No dia 25, dia de Natal, tem a missa Natal do Senhor, às 9 horas da manhã, também com Dom Delson e Monsenhor Robson, e às 6 horas da tarde com o celebrante Padre José Ilson. Todas essas celebrações acontecem na Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves. Essas informações foram divulgadas pela Arquidiocese da Paraíba. Lembrando que tem número limite, sim, dos fiéis, que tem que usar máscara, que tem que ter distanciamento e tudo mais. Essas celebrações também são online para que as pessoas possam participar de casa. Falando sobre isso, falar sobre os evangélicos agora. Ontem a gente falou, né, sobre a primeira igreja batista aqui da nossa capital, que tinha a tradição de fazer aqueles cultos na rua, celebração do Natal, do Ano Novo, mas por causa da pandemia não pode aglomeração e aí este ano tudo vai ter que acontecer com limite de público e com transmissão virtual para quem não puder ir. O tradicional culto de Natal da igreja vai acontecer no Espaço Gospel Sul às 5 horas da tarde e no Espaço Gospel Praia vai acontecer às 7 horas da noite. E mesmo o local sendo bem grande, com capacidade para 2.500 pessoas, só 300 fiéis vão poder participar. Quem vai poder participar? Quem tiver interesse tem que entrar lá no site da Primeira Igreja Batista, se inscrever e correr, né? Porque só tem 300 vagas. Quem não conseguir, não tem problema, como eu já falei, dá para acompanhar a transmissão online e fazer, sim, a sua celebração e agradecer por esse ano e pedir algo melhor para 2021, que é o que a gente espera, né, minha gente? Então, vamos lá. Digamos que você participe dessas comemorações presencialmente, ou que você na sua casa, na sua ceia natalina, você gosta de se arrumar, colocar um look, por mais que a gente só esteja com a nossa família, com as pessoas que moram com a gente, né, de uma maneira mais segura, de acordo com os médicos, a gente tem que se arrumar, né, minha gente? Não vamos abrir mão da beleza, não, tomar aquele banho, se arruma, maquiagem, uma roupa bonita. E muita gente não abre mão, sabe de quê? Das máscaras, né? As máscaras têm que combinar com as roupas. E aí já inventaram de tudo, máscara com bordado, máscara com brilho. Os empreendedores paraibanos estão pensando em tudo nesse Natal. Vamos ver. Silvana nunca tinha mexido numa máquina de costura, até a pandemia chegar. Minhas irmãs costuravam, mas eu tinha vontade, mas até já fiz um curso, mas eu e a máquina a gente não se entendeu na época, não. Apostou nas máscaras para ocupar o tempo e para ganhar dinheiro também. Começou em abril e não parou mais. A máquina estava aqui parada. Eu disse, não, eu vou tentar fazer. Aí fui procurar tutoriais de moldes e deu certo. Aí levei para o trabalho, quando eu levei para o trabalho, aí as minhas amigas, não, tá ótimo. Aí assim, foram minhas primeiras, né,
clientes. Deu um incremento bacana de renda para você nesse período? Como é que foi? Deu sim, deu bem bacana mesmo. Já produziu mais de 1.000 unidades. Passa até 3 horas costurando todo dia. Nos fins de semana o trabalho é dobrado. Tudo para dar conta das encomendas, inclusive as de festa, com máscaras cheias de brilho. Hoje eu tenho cambraia bordada, tenho marca de piquê, tenho máscara de labirinto e tem o brilho, né? Que festa de final de ano a gente tem que... O pessoal pede brilho, então eu comecei a fazer brilho também. Como todo mundo que trabalha com economia criativa, a Silvana criou logo um perfil em rede social para servir, claro, de vitrine para o trabalho dela. E aí 100% do que ela vende hoje vem de pedidos que foram feitos por Alê. Mesmo que a pessoa seja meu conhecido, mas ele, quando eu posto, aí já manda, quero essa, quero aquela, quero tantas. Encomenda não tem faltado. Não tem faltado, graças a Deus. Para Cristina, produzir máscaras virou terapia. Foi a forma que ela encontrou para superar a ansiedade quando tudo isso começou. Eu conheci pessoas que jamais, sem essa máscara, eu pensei que fosse conhecer, entendeu? E ser minha amiga e para me levar para a vida toda, entendeu? Então isso daqui, além de ser uma terapia, aumentou minha renda, lógico. E foi muito bom. Deu tão certo que as máscaras dela foram parar no Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e até em Madrid, na Espanha. Um sucesso. Eu gosto também de inovar. Tipo, Natal eu gosto de fazer o quê? Máscara de Natal. Eu fiz outubro rosa, novembro azul. Máscaras temáticas. Temática. Eu adoro estar inventando, como dizem as minhas amigas, né? O que você vai inventar agora? E apesar do confinamento e da distância entre as pessoas, foi possível aprender e celebrar a melhor parte disso tudo. Todo mundo precisando de um apoio, de um carinho, de uma palavra amiga, entendeu? Então, através das máscaras, as pessoas vêm, a gente já se faz aquela amizade, entendeu? Para mim, só Deus mesmo, eu tenho que agradecer muito a Ele. Que bom. E eu peço a Ele que cada máscara dessa proteja a pessoa dessa doença, né? Vai proteger sim. Gente, são 6h44, a Denise volta daqui a pouco, tá? Tem muita gente aí que eu sei, que está assistindo ao Bom Dia, que gosta de fazer algumas reformas em casa para passar o Natal com tudo mais arrumadinho, né? Aproveita o dinheirinho do 10º para dar uma retocada ali e acolá. Só que a reforma vai sair bem mais cara, você está sentindo no bolso. Desde o começo da pandemia, o material de construção aumentou e muito, até 30% mais caro. E até agora os comerciantes não têm perspectiva de redução de preço não, viu? Maria Luísa é dona de uma loja de material de construção. Ela não reclama da demanda de clientes. O problema é que alguns itens estão mais caros e há uma razão para isso. A alta dos produtos se deu devido à escassez, né, da matéria-prima e de mão de obra. A produção em si, nas fábricas, ela é feito cadeia. Então, se faltou a matéria-prima e falta a mão de obra, ela não consegue dar conta de atender a demanda do cliente final. E com isso, falta o produto para que o cliente chegue na loja disposto a fazer a compra e levar o produto. E hoje nós estamos passando por uma dificuldade de não ter esse produto para atendê-lo. Na loja de material de construção, as altas nos preços são de 20% a 30%. E especificamente em tijolos, telhas e pedras. A gente tem uma perspectiva em que em janeiro e fevereiro houvesse uma regularidade. Mas diante do cenário, né, que estamos passando de uma forma muito crítica, não há perspectiva. Nem de que as produções voltem à normalidade e que também os preços sejam reduzidos. Nesta loja de material para casa e para construção, não foi percebido um impacto tão grande na alta de valores de alguns produtos. Pelo número de fornecedores e variedade de produtos e quantidade de produtos, automaticamente a gente consegue manter o preço para todos os bolsos e gostos. Gisele está reformando a casa e percebeu durante pesquisa por várias lojas de material de construção que alguns produtos estão mais caros, sim. Tijolo, cimento também, né, que deu uma subida bastante. E a cerâmica também, né, tem umas em conta e tem umas que estão bem mais alto assim o valor. Então a gente pesquisar muito para poder encontrar. Então, para 2021 ainda reformando? Reformando.
Essa reforma acho que vai até fevereiro. Luciano até se programou para a reforma da casa, mas se surpreendeu com os valores do material de construção. Vários produtos, bem dizer, dobraram o preço. Tijolo, ferro, cimento, teve um aumento muito grande. Tem pesquisado um bocado, né? Rodado muito, bastante em João Pessoa para tentar conseguir o menor preço possível. Quem tiver na promoção alguma coisa, vale a pena. A carestia está grande mesmo. Gente, uma operação da Polícia Militar terminou com a prisão de 2 homens no Gervásio Maia. O nosso repórter Antônio Vieira tem detalhes para a gente. Vieira, complementa aí essa informação. Isso, Pedro. Essa operação aconteceu ontem por volta entre as 7 e 8 horas da noite no conjunto Gervásio Maia, aqui na capital, e foi pelos policiais da Força Tática da Polícia Militar. Eles trouxeram aqui para a central de flagrantes da central de polícia esses 2 homens, né? Eles conseguiram chegar até uma casa, os policiais, que estava sendo utilizada pelos bandidos, e aí conseguiram prender 2 homens que estavam com 2 pistolas. Essas pistolas, entre elas, uma foi identificada como sendo da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o que gerou uma certa curiosidade aos policiais. Os 2 homens foram trazidos aqui para a central de polícia e nesse momento estão na carceragem e vão agora aguardar a audiência de custódia. Pedro, voltamos contigo. Obrigado, Vieira, pelas informações. Qualquer detalhe, você chama a gente aqui. Primeira pausa de hoje, daqui a pouco a gente mostra que a história do jornalista Rodolfo Rafael, que a gente mostrou ontem, ele reencontrou a mãe biológica depois de 30 anos. Isso inspirou outras pessoas e agora um jovem procura pelos pais aqui na capital. Muita saudade, né? Uma história realmente emocionante. Vamos falar também como é que funciona o auxílio doença, você sabe? Depois de mostrarmos aqui um caso de um homem que está com câncer e não consegue o benefício, o INSS mandou uma resposta para a gente. Outro benefício é o auxílio emergencial. Ele acaba agora em dezembro, mas você pode entrar na justiça para reivindicar que ele seja pago. E ainda nessa edição, o jornalista Laerte Cerqueira entrevista o governador João Azevedo sobre as medidas para conter a pandemia aqui na Paraíba. E agora tem a sua participação, você que manda aquela mensagem, aquele vídeo cheio de simpatia, carisma e desenvoltura pelo 981819700. Pessoal de Mulungu tá chegando para participar agora. Ana Vitória, sou de Mulungu, Paraíba. Bom dia, Paraíba, volta já! Oi, gente, bom dia para você que está chegando agora. Tudo bem? Que bom te ver. São 7 horas em ponto. Daqui a pouco vai estar saindo para o trabalho, né? A gente mostrou ontem a história de Rodolfo, que reencontrou a mãe biológica, que tanto sonhava conhecer depois de 30 anos. E esse roteiro inspirou outras pessoas, né, que buscam reencontrar os pais. É o caso do Daniel. Você vai conhecer agora. Família. A de Daniel tem muito amor, mas também é cercada de dúvidas. É que ele cresceu sem entender o fato de não ser parecido com ninguém de casa e também da mãe não ter foto grávida dele. Tive uma ótima criação, mas sempre pintou uma dúvida, sempre porque minha irmã era loira, dos olhos verdes, assim, não tinha muita a ver com até a tonalidade de minha pele e tudo, mas a gente sempre desconfia, eu sempre desconfiei. Situações assim, de foto, de não ter foto da gravidez, porque toda mulher, ela vai ter uma foto. Mesmo há 30 anos, 40 anos atrás, com certeza ia ter uma foto, porque tem foto de 30, 40 anos atrás. Quando a coragem da adolescência chegou, veio também a coragem dele de perguntar. Quem era minha mãe? Ela nunca me falou, nunca quis me falar. Não sei se por medo, que eu estava crescendo. Estava uma época de adolescência, poderia procurar, querer saber quem é. E ela, talvez por medo de me perder, né? Aí não disse. Daniel tem 2 pistas possíveis sobre o início da história dele. Uma delas é uma versão da mãe adotiva,
que contou para ele que Daniel nasceu em uma maternidade pública chamada Assunção, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, que foi onde ele cresceu. Isso teria acontecido no dia 8 de dezembro de 1977. Informação que foi oficializada no registro de Daniel. Mas o problema é que, naquela época, acontecia uma adoção chamada a brasileira, quando as informações da mãe biológica eram desconsideradas e logo de imediato, no registro, era colocada somente a informação da mãe adotiva, como sendo a mãe biológica. Uma outra possibilidade é que Daniel tenha chegado à família adotiva com a ajuda de uma amiga da família. Amiga essa que Daniel não tem mais contato. A mãe e a irmã adotivas já morreram. E há 10 anos, Daniel se mudou para João Pessoa. Construiu uma nova família, mas o desejo de saber quem são os pais biológicos não ficou para trás. Em redes sociais, na internet, tem páginas criadas pela mulher dele há 5 anos e ainda nenhum avanço. Assistindo ao Bom Dia Paraíba, a edição desta terça-feira, a esperança se renovou. Daniel viu uma história de reencontro de um filho adotivo com a mãe biológica e voltou a acreditar. O sentimento de vontade de conhecer meus pais biológicos. É o único sentimento que eu tenho. Não tem outro. Para conhecer, para saber quem é. Não quero saber as circunstâncias do porquê. Eu quero apenas dar um abraço, poder dar um abraço, dar um beijo nos meus pais biológicos. Essa é a vontade, porque eu vejo. Desculpa. Porque às vezes você vê o pessoal, né? Dia dos Pais. Minha filha me presenteia. Minha esposa, Cecília, apresentei o pai dela. E eu, quem eu presenteio? Né? Então, são algumas situações que dói, pô. Né? Eu vejo muitas situações do filho brigar com o pai e com a mãe, que é uma coisa que eu acho um absurdo. Mesmo que o pai ou a mãe sejam as piores pessoas do mundo, são pai e mãe. É que nem eu digo, não interessa as circunstâncias que eles me deixaram. Eu quero saber como eles estão, se estão bem, se estão vivos. O que eu posso fazer para ajudar diante da situação, entendeu? É isso. Que depoimento forte, Daniel. Vamos torcer para que dê tudo certo. Obrigado. Ontem você estava assistindo ao Bom Dia, viu a reportagem, comentou. A gente foi até a sua casa para fazer essa matéria. E vamos torcer para que dê tudo certo. A gente está mandando boas energias aqui, pedindo as bênçãos de Papai do Céu para que tudo se resolva. Que você reencontre a sua família, que você reencontre seus pais. Tá? Um abraço muito carinhoso de toda a nossa equipe aqui. São 7h05. Na última segunda, a gente mostrou a história de seu Marcelo Cruz. Ele está com câncer há mais de 4 meses e não teve o direito ao auxílio-doença. Uma história bem doída de se ver. O INSS deu uma resposta para o processo do Marcelo. Zuila, qual é a resposta que o INSS tem para esse caso? Oi, Pedro. Olha só, mais uma vez, bom dia a você e a todos. A resposta do INSS para o pedido de auxílio-doença do seu Marcelo, né, que a gente acompanhou a história dele, que está com câncer no pâncreas, em estágio avançado, enfim. Infelizmente, o benefício dele foi indeferido, mas a gente veio aqui até a agência do INSS, que fica no centro de João Pessoa, para conversar com Vera Bender, que é a gerente da agência, que vai explicar para a gente direitinho por que esse benefício não foi concedido nesse momento, especificamente para o caso do seu Marcelo. Bom dia, Vera. Vamos explicar direitinho como foi a situação e por que houve o indeferimento desse pedido. Bom dia. Bom dia a todos. Né, a questão do senhor Marcelo, né, é uma questão, a gente não discute aqui a questão de saúde dele. Né, a incapacidade dele foi verificada pela perícia médica e, inclusive, foi, como ele deve ter colocado, né, que ele teria direito ao benefício. Mesmo sendo uma doença isenta de carência, há necessidade de ser também verificada ali a questão das contribuições dele. E o senhor Marcelo havia perdido a qualidade de segurado em 2018. Né? Então, quando ele voltou a fazer as contribuições dele, ele voltou a fazê-las, todas elas em atraso. Esse é o problema. E por isso que é importante que todo cidadão
tenha essa consciência que é importante não perder a qualidade de segurado, porque o INSS ele é um seguro, né? Então ele tem as regras dele de custeio que são observadas. E foi isso que aconteceu com ele. Infelizmente, para o benefício de auxílio-doença, ele não tem direito. E aí, ele é um profissional autônomo, né? Ele é burgueiro, mas mesmo assim contribuía com o INSS. Mas é preciso avaliar essa questão da carência, de manter a regularidade desse benefício, de fazer esse pagamento, não é, Vera? Como é que precisa ser feito para que todos tenham direito ao auxílio-doença, mesmo sendo ao profissional autônomo? O que a pessoa tem que ter cuidado, né? O autônomo, ele não perder a qualidade de segurado, né? Porque tem aquela carência inicial de 12 meses, mas aí ele pode ficar sendo um contribuinte obrigatório, como ele é, ele teria direito a uma carência de 12 meses sem perder a qualidade. O que aconteceu foi isso, a última contribuição foi em 2018, então ele perdeu a qualidade dele de segurado, e aí, então a gente chama de reingresso. E aí, inclusive, o reingresso foi em atraso. Por isso, não adianta as pessoas também pagarem com atraso, porque é um tempo que vai contar, por exemplo, para uma aposentadoria, mas ela não conta para essa carência que ele precisa. No caso, a única que ele teria em dia seria do mês em que ele fez a perícia médica, que foi agora em setembro, né? Então, nesse caso dele, ele não é que tenha sido perdidas as contribuições pagas em atraso, estão contando para tempo. Mas para o benefício, ele perdeu porque conta como reingresso. E aí, existe algum outro benefício que ele possa requerer no próprio INSS, já que ele não tem acesso ao auxílio-doença? Sim, no caso dele, até mesmo pela situação grave que ele está, ao invés, até seria um aconselhamento nosso, né? Ao invés dele ter pago em atraso, ele já ter entrado com o pedido de auxílio-doença, ele tem entrado com o pedido de benefício assistencial à pessoa com deficiência, que ele passaria por uma avaliação social e pela perícia médica, e pelo que nós vimos ali, né, ele teve direito, né, auxílio-doença. Não posso falar pela perícia médica, mas seria uma probabilidade muito grande dele ganhar. E seria este hoje o caminho do seu Marcelo, entrar com um pedido de benefício assistencial à pessoa com deficiência. Então já é um caminho, né, para o seu Marcelo, uma notícia que já chega a confortar, já que ele não teve esse auxílio-doença. E para reforçar, então, a questão do auxílio-doença, vamos falar para o pessoal como deve ser feito esse pagamento, como é que se deve ter essa contribuição contínua para que, ao precisar, o beneficiário tenha acesso. São vários casos de contribuição, né? Vamos começar pelo caso dele, que ele estava fazendo um pagamento ali simplificado de 5%, né? No caso, pode ser como MEI, ou como o que nós chamamos aqui, que seria o baixa renda, que são para aquelas pessoas que têm cadastro no CRAS, né? Para o MEI, ele tem que primeiro ter o cadastro lá como microempreendedor para começar a pagar essas contribuições de 5%, porque senão elas não têm validade caso não haja complementação. A mesma coisa acontece com as pessoas de baixa renda, né? Eles vão contribuir como facultativos e aí vão contribuir com 5% do valor de salário mínimo. Mas só tem validade essas contribuições de 5% se tiver o cadastro atualizado no CRAS a cada 2 anos. E conta a partir do primeiro cadastro. Então, não adianta eu pagar em 5% e não ter sido feito o meu cadastro ainda. Ou seja, é preciso ficar atento a tudo isso, né, para precisar, caso precise, né, numa situação como essa, ter esse acesso. Exatamente. Claro que nós temos outras contribuições, como temos também casos de contribuições simplificadas, que são de 11% de salário mínimo, que a pessoa não precisa ter cadastro nenhum. Basta começar a pagar primeiro em dia e manter, né, a continuidade dessas contribuições com o cuidado de que, se ele pagar no simplificado como contribuinte obrigatório, ele tem uma carência ali mínima, ali máxima de 1 ano, ficando sem contribuir, que ele não perde a qualidade de segurado. Existe algum canal no aplicativo, no site, em que a pessoa consiga ver a situação em que ela está e se ela está realmente em dia com as contribuições no INSS? Sim, é muito fácil. Basta a pessoa fazer o seu acesso através do aplicativo Meu INSS e fazer a sua consulta de CNIS. Nele lá, ele tem essa possibilidade de ver todas as contribuições. Inclusive, aquela pessoa que é empregada em empresas, ela vê se a empresa está contribuindo direitinho todos os meses, os valores de contribuição. Isso aí tudo a pessoa consegue verificar ali. Claro que em momentos de não pandemia, quando nós temos a agência aberta,
aberta ao público de forma geral, nós temos servidores aqui que também ajudam nessa orientação, que é orientação e informação. Porém, durante o período de pandemia, nós estamos com esse serviço sem ser realizado. Muito obrigada, Vera, pelas informações ao vivo aqui no Bom Dia Paraíba. Denise, eu volto com você. Obrigada, Zuila. Agradeço pelas informações. A gente vai ficar aguardando aqui, né, a situação do seu Marcelo que seja resolvida. Olha, gente, a gente vai falar agora sobre auxílio emergencial. No início do Bom Dia Paraíba de hoje, no quadro No Fim das Contas, Mônica Carvalho, né, falou sobre aquelas pessoas que ainda estão tentando receber o auxílio emergencial. Por outro lado, tem gente que teve o pagamento cancelado e é sobre isso que a gente fala agora. Se você teve o pagamento cancelado, dá uma olhadinha lá no seu celular, na parte das mensagens, aquelas mensagens de SMS que nem sempre a gente olha. Caso tenha uma mensagem do Ministério da Cidadania, você tem direito sim a recorrer este ano. Pois é, deve receber esse aviso pelo celular cerca de 1,2 milhão de pessoas em todo o país. Então, quem receber essa mensagem de texto vai poder contestar, só relembrando essa informação para vocês, no site da Dataprev até o dia 31 de dezembro. Depois desse prazo, só vai ser possível devolver o dinheiro. Então, você só tem até 31 de dezembro para recorrer, depois vai ter que devolver de todo jeito. Quando você fizer essa consulta lá no site da Dataprev, o Ministério da Cidadania, né, vai explicar para o beneficiado, né, para o trabalhador, por que ele teve esse benefício cortado. Então, há várias explicações, o Ministério da Cidadania, inclusive, divulgou uma lista de mensagens explicando para esses trabalhadores em que casos, né, são vários casos, se você já está recebendo outro benefício, se você conseguiu um emprego durante a pandemia, em caso de falecimento, por exemplo, da pessoa, enfim, a gente tem trazido para vocês, claro, essas informações. Agora a sua participação, 981819700, bora conversar? Antônio, bom dia, Antônio. Gostaria de pedir à Prefeitura que colocasse as lâmpadas novas na principal de Mangabeira 8, Cidade Verde. As lâmpadas estão quase todas queimadas há muito tempo. Olha o alerta do Antônio aí, hein? Tá tudo escuro, né, Antônio? Escuridão e um perigo também para a população. Prefeitura aí se ligar, né, tentar resolver. As lâmpadas novas da principal de Mangabeira 8, Cidade Verde. Vamos clarear tudo aí. Rômulo Batista, de Castelo Branco. Bom dia, Rômulo. Prazer te conhecer. Ele fala assim, boas festas para você também, para a sua família. No trecho da BR-230 entre João Pessoa e Campina Grande não é possível cumprir a legislação e se manter à direita porque tem buraco demais. Eu concordo. Eu, quando viajo para Campina também, percebo a mesma coisa, viu, Rômulo? Em alguns trechos não tem faixa boa, tá tudo esburacado. Um absurdo. Logo entre as duas maiores cidades do estado, é a participação do Rômulo Batista, do Castelo Branco, aqui no Bom Dia Paraíba. Realmente é uma buraqueira danada. É tanto remendo, né? E, além do desnível também, né? Que é extremamente preocupante, pode causar algum acidente. É importante que exista aí uma resolução também porque essa buraqueira é uma dor de cabeça danada. 7h17, agora tem previsão do tempo aqui no Bom Dia. Primeira tábua de marés, às 11h38 vai estar 1,80, 5h45, 15 para as 6, 80 centímetros. E às 11h56 da noite, 1,90. Imagens de Jampa, sua linda, capital de todos os paraibanos. Previsão do tempo aqui no litoral, máxima de 31, mínima de 24. Previsão de céu nublado, podendo chover. Até agora o dia está bonito, não está dando indício de chuva não, mas existe possibilidade sim. Previsão do tempo para o Agreste. Olha como é que está Campina Grande, muitas nuvens carregadas aí, deve estar aquele friozinho, né? A máxima hoje deve ficar em torno de 31 graus e a mínima de 20. Como você está vendo, previsão de céu nublado, com possibilidade de chuvas durante o dia aí na Rainha da Borborema. Bom dia para todo mundo. 7h18. No próximo bloco, a gente fala sobre os preços do material escolar. Em Campina Grande, o Procon alerta sobre a proibição das escolas pedirem máscara e álcool em gel também. Você aí curte din-din gourmet? Gostou, né? Bom Dia Paraíba vai te ensinar, olha só, vai te ensinar a fazer um din-din gourmet bem gostoso, de morango trufado, de maracujá. Olha o preparo, é tudo feito com muito carinho, com muito amor e é saborosíssimo. E nesse calorão que está fazendo aí, a gente já está no verão, olha a preparação. Por gentileza, pode retirar essas imagens? Muito obrigado. Eu não resisto.
7h19, a gente volta daqui a pouco, mas antes tem a participação do nosso telespectador, porque o Bom Dia Paraíba volta. Eu sou Davi, eu sou de João Pessoa. Bom Dia Paraíba, volta já! Estamos de volta com o nosso Bom Dia Paraíba, fim de ano, e uma das preocupações dos pais, você que é papai, você que é mamãe, fica preocupado com relação à compra do material escolar. Todo ano é aquele moído, né? Aí vem a dúvida, o que a escola não pode pedir na lista de materiais? A gente está no meio de uma pandemia, é preciso ficar ainda mais atento com relação a essas questões. Em Campina Grande, por exemplo, os ensinos infantil e fundamental estão com autorização de atividades presenciais. Eu vou conversar com a Amy Nascimento para saber quais são as orientações para os pais que estão acompanhando a gente. Amy, com você. Olha, Pedro, a orientação principal é que os pais estejam atentos aos itens da lista escolar. Isso porque só pode ser cobrado realmente o que vai ser utilizado para o processo educacional dos filhos ou daquelas crianças e jovens cujo os pais ou responsáveis matricularam na escola. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto, tirar todas as dúvidas para você que tem estudante e que esse estudante vai ter aula durante o ano que vem, é Marcel Brito, que é gerente de fiscalização do PROCON, está aqui comigo. Marcel, conta pra gente, o que é que não pode, principalmente durante esse período de pandemia, né? Itens como máscara, álcool em gel, podem entrar nessa lista, por exemplo? Bom dia. Bom dia, Amy. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Não pode entrar. Isso nós consideramos que é material coletivo, é material de uso do próprio estabelecimento que já deve estar contido no orçamento que versa sobre a mensalidade. Já deve estar contido naquele valor da mensalidade. Então, várias coisas não podem, principalmente materiais de uso coletivo, como copos descartáveis, como papel higiênico, material de uso de expediente, de escritório, como toner, pendrive, DVDs, não podem também. Bem como materiais de higiene, como pasta de dente, sabonete, só se a criança estiver matriculada no regime integral da escola. Alguns pais aqui em Campina Grande já estão recebendo a lista. Se perceber alguma irregularidade, como é que faz? Deve nos procurar. E tem algumas dicas que nós já damos de antemão. Até por causa da pandemia que estamos vivenciando, o ano de 2020 praticamente não teve aula presencial. Teve só aqueles primeiros meses. Então, todo esse material que não foi utilizado deve ser reaproveitado ou devolvido aos pais. Marcelo, como é que fica a questão, por exemplo, para quem tem filho com ensino remoto? Precisa comprar alguma coisa para levar para a escola, para esse aparato do professor ou não? Exatamente. Nós ainda estamos em dúvida de como será o ensino em 2021. Se ele será presencial, se ele será remoto ou ainda mesmo se ele será híbrido, variando entre remoto e presencial. Então, a dica que nós damos é: todo material pedido pela escola, ela deve enviar também um cronograma de execução do plano pedagógico, ou seja, todo material ele deve vir com a correspondente utilização, para que vai ser utilizado e quando vai ser utilizado. E também ressaltando que não é necessário entregar toda a lista de material já agora no começo do ano. Pode ser entregue de forma fracionada, até porque nós sabemos que devido à procura nesses meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o valor tende a aumentar. Então, a escola deve manter um plano de execução, divulgar para os alunos e aí sim, querendo, os pais podem entregar de forma fracionada. E olha, gente, algumas escolas aqui de Campina Grande já entregaram a lista escolar para os pais e o PROCON Municipal fez um levantamento dos itens dessa lista e constatou uma variação de 138%. Ou seja, uma variação bem grande, né? Quem está sendo o vilão da lista escolar esse ano? Como é que foi feita essa pesquisa? A pesquisa foi feita em 9 estabelecimentos e são 25 tipos diferentes de produtos que são pedidos na lista, aqueles mais pedidos. E houve uma variação enorme. Então, quem estiver disposto a pesquisar vai fazer uma economia muito grande. O PROCON Municipal fez essa pesquisa, já está divulgado em nosso site, que é o procon.campinagrande.pb.gov.br, e faremos também uma nova pesquisa no começo de janeiro para nós termos um parâmetro de comparação. Então, assim, tivemos uma variação enorme, por exemplo, na caixa de lápis de cor, que houve uma variação de 138%. Da mesma marca, uma loja, por exemplo, a título de exemplo, cobrando R$14 e outra R$34. O giz de cera, uma variação de 133%.
Tem uma loja cobrando R$ 3,00 e a outra R$ 7,00. E cadernos de capa dura de 12 matérias também, por exemplo, uma mesma marca sendo cobrada R$ 21,00 numa loja e R$ 50,00 em outra. Muito obrigada, Marcelo. É realmente uma grande diferença. Dá para fazer uma economia se os pais pesquisarem, viu, Pedro? Volto com você. É isso aí. Obrigado, Amy, pelas informações. Agora eu vou dar o play aqui, tá, Amy? Porque a gente vai mudar de assunto agora. Vai ser uma mudança estética aqui na sua tela. Você vai entender por quê. Completamente. Aqui está a resposta da mudança estética. Exatamente, completamente. Eu me referi. Concordo inteiramente com você. Primeiramente, bom dia, Caco Marques. Bom dia, Pedro Canizio. Bom dia para todo mundo ligado aqui no Bom Dia Paraíba. Hoje nós temos futsal, vamos falar do Galo. Tem outro reforço lá? Outro reforço, é. E também Botafogo. Já a gente Belo, claro, também. Para você, para o pessoal. Vai começar com o futsal, então? Bora, vamos lá. Vamos começar com o futsal. Ontem teve a final da Liga Metropolitana. Boi Bravo e Seleção de Sapé se enfrentaram no ginásio Hermes Taurino. O Bruno descontou para a Seleção de Sapé ao longo do torneio. Então, Boi Bravo só tomou 2 gols. Parabéns, então, para a equipe do técnico Paulinho. Tomou 2 gols e fez 46. Que média, hein? Somente. Superioridade total. Somente Alô, isso. Boi Bravo. Bravo mesmo. Jogou duro. Indômito. É isso? Indomável. Indomável, né? Mais ou menos. Indomável, tá tudo a mesma coisa. Vamos embora. Olha, o 13, você falou do 13, comentou aí, falou do 13, o 13 segue se reforçando para a temporada 2021, né? O 6º jogador confirmado para o time para o ano que vem foi anunciado ontem pelas redes sociais do Galo, o volante Regis Potiguar. Tá aí a imagem dele para você, jogador de 28 anos, tem passagens pelo América de Natal, Remo do Pará, Boa Esporte de Minas, São Caetano e São Bernardo de São Paulo. A lista é grande, viu, gente? E ele que estava no Operário do Paraná, tá certo? A gente mostrou ontem o Birungueta, né, aqui no Bom Dia. Hoje o Regis Potiguar. Será que amanhã tem mais algum reforço? Pelo andar da carruagem, vou te contar, né? Poderia ter feito um planejamento melhor. Pois é, agora o Galo tem Copa do Brasil ano que vem, tem Copa do Nordeste, tem Campeonato Brasileiro da Série D, né? Porque com o rebaixamento na Série C já está na Série D do ano que vem. Eu tô falando assim, Caco. Tudo isso calendário 2021. Deveria ter se planejado melhor para evitar a queda para a Série D da competição do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Agora, sobre um jogador aí, o Neto Baiano, por exemplo, que a gente até citou aqui, estaria conversando. As negociações continuam com ele, hein? Com relação ao Neto, Caco, fiquei sabendo. Sim. Fontes, a gente preserva a fonte. Até agora não chegou nada de concreto para ele, não. Não, né? Nenhuma informação chegou para ele, nenhuma conversa. Olha aí, me falaram. O pessoal lá de Salvador, só o homem falaram com ele, não. Muito bem, tá certo. Então tá aí o pessoal, a torcida eu acho que gostou dele, né? Do que ele fez no final da Série C do Campeonato Brasileiro. Fez 4 gols em 5 jogos. Exatamente. 6 jogos. Vamos agora para a pré-Copa do Nordeste. O Botafogo está na fase de grupos do Nordestão de 2021. Antes de ir embora aqui, viu, Pedro? Deixa eu mandar uns parabéns aqui para o Olares Olafs. Esse é o nome dele. Alofs, perdão. Oriales Alofs. Um nome meio diferente, né? Filho do seu João Batista, que é torcedor do Campinense, torcedor da Raposa. Ele manda um parabéns pro meu filho, por favor. Estou mandando aqui. Oriales Alofs. Parabéns. Hoje é aniversário de Felícia Arbex também. Nossa colega de TV Cabo Branco. Parabéns aí. Parabéns pra você, Felícia. Muita saúde, muita paz e muita luz. Tive que treinar umas 3 horas, ainda errei aqui o nome do filho do seu João Batista. O importante é mandar o alô. É verdade. Porque quando a gente tá na rua, o pessoal, mande um alô pra mim e tal. Não esqueça, que o povo fica de bronca com você. Então, já cumpri meu compromisso com o seu João Batista aqui. Pedro, um abraço para você. Tchau, pessoal. Mudar de assunto agora. Vai-se embora. Vamos falar de política aqui no Bom Dia Paraíba. Convocar o Laerte Cerqueira, que está na Granja Santana, porque daqui a pouco ele vai conversar com o governador João Azevedo, que vai analisar, né, as últimas medidas tomadas pelo governo no combate à pandemia e também sobre futuras ações para o ano que vem. Mas antes o Laerte traz outros destaques da política. Bom dia, Laerte. Olá, Pedro, bom dia a todos. É um prazer estar por aqui, hoje de maneira diferente, ao vivo na rua. A gente está aqui na Granja, como você falou, daqui a pouco eu falo com o governador, mas antes eu tenho outros destaques da política, importante a gente ressaltar. Aí o que acontece? A LOA é um assunto principal desse que eu destaco agora. É a LOA, Lei Orçamentária Anual de João Pessoa. Por que eu destaco isso? Porque estava programada para ser votada ontem. A gente passou amanhã por lá, estava na pauta para ser votada depois da análise de alguns projetos, porque eles estavam tentando limpar a pauta ontem, os vereadores.
mas a LOA não foi votada, segundo o Damásio Franca, que é o relator da Lei Orçamentária Anual, porque faltou quórum já no final da sessão. Deve ser colocada hoje para votar ou na próxima semana. O fato é que os vereadores não podem entrar em recesso sem votar a Lei Orçamentária Anual, estimada em 2,8 bilhões de reais. 873 milhões para a saúde, é a área que tem o maior orçamento. Tem educação e vem em seguida a educação com 483 milhões. Depois a administração, 364 milhões. 269 milhões vai para o gabinete do prefeito. E aí é um número alto, quando você observa que é para o gabinete do prefeito. E aí eu fui questionar ao relator Damásio Franca, ele disse o seguinte: esse valor é alto porque dentro do gabinete do prefeito estão vinculados a, primeiro, a Superintendência de Mobilidade, a CEMOB, e também o orçamento da Enlu, a empresa de limpeza urbana. E depois um orçamento, um dos maiores também, é de infraestrutura, 127 milhões de reais. De acordo com o relator, os vereadores apresentaram 191 emendas parlamentares a essa peça, 70 de remanejamento e 121 emendas impositivas. O que são essas emendas impositivas? Elas são destaque agora nessa lei orçamentária anual, porque a emenda impositiva é aquela em que o vereador apresenta uma obra, um pedido de obra, uma ação, e o prefeito eleito vai ter que executar, porque é impositiva. Damásio disse que o prefeito Cícero Lucena já sinalizou que vai cumprir essa legislação. E eu perguntei a ele por que esse ano, por exemplo, essa lei já existia e não foi aplicada. Ele disse que porque havia problemas na aprovação, precisava ser feito um ajuste, foi feito, e a garantia de que o ano que vem isso vai acontecer. O valor para cada parlamentar, R$400 mil, sendo que 50% tem que ser para a saúde. No total dá mais de 12 milhões de reais para as emendas impositivas. Eu falei agora há pouco em Cícero Lucena, prefeito eleito, e eu queria destacar que hoje ele deve anunciar novos nomes para o secretariado aqui de João Pessoa. Cícero já está anunciando aos poucos, né? Nas últimas 2 semanas o fez, porque anunciou quem é o secretário de Educação, de Planejamento, essas áreas estratégicas, o secretário de Saúde. Também, semana passada, anunciou a fusão das secretarias de Finanças e Receita, que vai se formar a Secretaria do Tesouro, e também anunciou o nome dos secretários. Hoje deve anunciar novos nomes. Como eu falei ontem, em Campina, há uma expectativa para os nomes que Bruno Cunha Lima vai anunciar, mas ainda não foi nada oficializado. E falando em Campina, o destaque que eu trago de Campina é a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Lá já uma unanimidade, pelo menos quase unanimidade, 22 vereadores registraram aí apoio a Marinaldo Cardoso, do PSD, para ser o presidente da Câmara de Vereadores de Campina na próxima legislatura. Há um acordo aí feito entre esses vereadores, eles já se adiantaram para essa chapa. A futura mesa vai ter o vereador Marinaldo como presidente, Eva Gouveia como vice-presidente e Saulo Germano na segunda vice-presidência, e Valéria Aragão como terceira vice-presidente. E para finalizar, Pedro, outro destaque de hoje é que Doda de Tião, deputado estadual, tirou licença por 121 dias, sendo 3 para resolver problemas de saúde e os outros para resolver problemas particulares, e no lugar dele entra Trócoli Júnior, Trócoli que já estava na Assembleia até um dia desses, porque Branco Mendes estava de licença, se candidatou à Prefeitura de Alhandra, foi derrotado, voltou, e agora Doda de Tião sai e Trócoli, que é suplente, entra. É isso, Pedro, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco mesmo, alguns minutos eu volto para conversar com o governador João Azevedo, para a gente falar sobre Covid-19, as últimas medidas, as medidas para o ano que vem, as expectativas, a perspectiva, discutir pontos polêmicos, e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Entrevista importante. Até daqui a pouco, Lete. A gente conversa já já. Voltando agora com o Antônio Vieira, porque o homem que confessou ter matado a modelo Lohane Damares, de 19 anos, já está na Paraíba. A gente tem imagens aí do momento em que ele saía da delegacia lá na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia. O Kennedy Ramon já está no estado da Paraíba e eu vou chamar o Antônio Vieira. Está em Santa Rita agora, Vieira. Bom dia. Isso, Pedro. Kennedy Ramon Alves, de 32 anos, já está na Paraíba. Temos as informações, né, de que
ele seria levado para a central de polícia no primeiro momento, mas teria vindo logo aqui para o núcleo de homicídios, aqui que fica no prédio da Delegacia Seccional em Santa Rita, de onde nós falamos em frente. As informações é que aqui ele poderá ser ouvido pelo delegado João Paulo Amazonas, que está à frente do caso nas investigações. Ele chegou por volta aí das 6h30, 6h30 da manhã, é as informações que a gente consegue, né, ter de momento, e ele teria confessado ter matado a modelo Lohane Damares da Silva, de 19 anos. Né? O corpo foi localizado na manhã de domingo, dia 20, às margens do rio Paraíba. Né? Uma entrevista coletiva, a gente tem informações sobre o caso, será concedida pela polícia às 11h30 da manhã no auditório da Central de Polícia. E as informações são de que o Kennedy será apresentado pouco antes dessa coletiva. Kennedy, que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal e policiais militares da Bahia. Depois do crime, ele tentou fugir, né? O Serviço de Inteligência da PRF, então, descobriu o veículo que ele estava e que estava fugindo. Tratava-se de um carro alugado. Ele teria pago R$6 mil para que um motorista o levasse para fora do estado. Lá na Bahia, na primeira abordagem, foi em Itabuna, no sábado à tarde. Como a PRF não tinha o mandado de prisão, ele terminou sendo liberado. Mas uma hora depois saiu o mandado de prisão e o suspeito então foi abordado na cidade de Eunápolis, que é o sul da Bahia. E com a ajuda da PM da Bahia, ele foi preso. Ele não confessou na hora o crime, né? Disse que tinha namorado com Lohane, mas não sabia onde ela estava. Né? Lá na Polícia Civil da Bahia foi que ele confessou que tinha levado a menina em Lucena e depois tinha cometido o crime. 3 pessoas estavam no veículo, no caso o Kennedy, o motorista e uma terceira pessoa, um amigo do suspeito, do Kennedy. O motorista e o amigo não foram presos, o Kennedy foi preso em Eunápolis e foi trazido para cá, saiu ontem por volta das 11 da manhã, lá da cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, e trazido para cá agora cedo, né, chegando agora cedo aqui a Paraíba, e as informações iniciais são de que ele, nesse momento, está aqui no núcleo de homicídios da Delegacia Seccional em Santa Rita, para ser ouvido, né, pelo delegado João Paulo Amazonas e depois ser levado para a Central de Polícia, onde vai ser apresentado e onde já está programada uma coletiva à imprensa às 11h30 da manhã. Pedro, voltamos com você. A gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Vieira, pelas informações. E agora a sua participação pelo 981819700. Bora conversar? O J. Amorim, bom dia, Jota. Que bom te conhecer. Ele fala assim: na rua Vicente Barbosa, no Bessa, está um perigo à noite. Os postes estão sem luz, em frente a um terreno baldio. Um perigo. É o alerta do J. Amorim. Rua Vicente Barbosa, no Bessa. Os postes estão sem luz, gente. Vamos tentar resolver. Bom dia, minha irmã precisa tomar remédio todo mês, mas não é a primeira vez que vai ao Hospital Laureano e não tem a medicação dela. É o alerta do Eduardo de Mangabeira. Obrigado pela participação, tá, Eduardo? Se você tem outra mensagem também que quer compartilhar aqui com o Bom Dia Paraíba, manda para cá pelo 981819700. São 7h43. Nesse calorão, um din-din cai muito bem, né? Cá para nós. E se for um din-din gourmet? Um negócio mais cremoso, saboroso, um preparo especial. Aí ninguém resiste. Estou falando e a boca ficando cheia d'água. Bora agora aprender a fazer 2 receitas de din-din. Uma de maracujá e outra de morango trufado. Que beleza, hein? Olha. Vamos ver a reportagem. Na estação mais quente do ano, uma opção que faz bastante sucesso é o din-din. Mas não é aquele din-din tradicional que a gente já conhece. É o din-din gourmet. E Mari, que trabalha com isso há 3 anos, vai ensinar pra gente a receita do din-din gourmet de mousse de maracujá trufado. Vamos lá, para fazer a geleia do maracujá, vamos precisar de um maracujá grande e 150 gramas de açúcar cristal, ok? Eu vou cortar o maracujá, colocar na panela junto com o açúcar e levar ao fogo.
Quando vocês passarem a colher e ela fazer esse caminhozinho aqui, ó, quer dizer que a geleia está no ponto ok. Terminamos a nossa geleia e agora vamos para o processo do mousse de maracujá. Vamos utilizar 2 maracujás médio, colocando um liquidificador com 125 ml de água. E vamos pulsar para fazer aquele suco concentrado do maracujá. Terminamos de coar, temos aqui o nosso suco concentrado do maracujá e agora vamos bater todos os ingredientes no nosso liquidificador. Vamos acrescentar 1 litro de leite, uma caixinha de leite condensado, aí vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite, 8 gramas de liga neutra. Gente, a liga neutra, ela ajuda a não formar os cristais de gelo. E agora vamos acrescentar o nosso suco do maracujá. Agora vamos bater por 2 minutos. Receita pronta, hora da montagem. Após derreter ele no micro-ondas, a gente derrete a cada 20 segundos. Eu derreti 2 vezes durante 20 segundos, certo? Aí ele vai ficar nesse ponto aqui. Agora vamos colocar essa calda dentro do saquinho. Como? A gente vai usar um saquinho de din-din de 6 por 25. Para colocar essa calda aqui dentro, primeiro você vai pegar aqui a boca do saquinho e vai enrolando ele, puxando, dessa forma aqui, ó. Ele vai ficar desse jeito. A gente vai fazer como se fosse um copinho aqui e colocar essa calda com a ajuda da colher aqui dentro. Aí você vai puxar esse saquinho assim por cima, voltar ele ao que era antes. Com o seu dedo indicador, você vai apertando o chocolate até alcançar a medida que você queira. Agora vamos fazer o mesmo com a nossa geleia. Vamos precisar da ajuda de um funil e de um copinho medidor. Primeiro eu vou fazer o maracujá normal, tá? Você vai colocar o funil assim no saquinho. Vamos lá, colocar. E na hora de fechar, você vai tirar o funil, apertar um pouquinho aqui, que já elimina um pouquinho da espuma, tá? E vai girar. Girou bastante, pega essa partezinha que sobrou e vai girando, para ela ficar assim, bem fininha. Você usa os 2 dedinhos para passar, ó, apoia numa bancada, tira os dedinhos e pega a pontinha e coloca pelo anelzinho que a gente formou. E a gente vai puxar. Vamos levar para o freezer. E agora, vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo com o chocolate. Outro sabor bastante procurado é o de morango trufado. Os passos são bem parecidos com o da receita anterior. Os ingredientes é que não são os mesmos. Nós vamos precisar de 1 litro de leite líquido integral, uma caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de sopa de liga neutra, 1 colher de sopa de pó para sorvete sabor morango e para a casquinha nós vamos precisar de barras de chocolate meio amargo. Depois de bater os ingredientes por aproximadamente 3 minutos, você vai estar despejando esse líquido numa jarra e deixar descansar por aproximadamente 5 minutos, para que a espuma suba e que essa espuma não fique dentro do seu saquinho. Após concluir esse passo, certo? A gente vai estar pegando o chocolate em barra meio amargo e vai estar derretendo ele em banho-maria. Derretido o chocolate, certo, gente? A gente vai colocar esse chocolate dentro de um saquinho confeiteiro e para nos auxiliar a preencher os saquinhos dos din-din. Feito esse processo, nós vamos estar levando o nosso din-din gourmet para o freezer, certo?
Ai, que delícia! Maravilha. 7h49, daqui a pouco a gente volta a falar de comércio aqui no Bom Dia Paraíba. Por causa do Natal e do Ano Novo, as vendas têm aumentado. E o setor está tentando respirar nesse momento de crise. E ao vivo, Laerte Cerqueira conversa com o governador João Azevedo. Ele fala sobre as medidas tomadas contra a pandemia nesse fim de ano. 7h49, agora tem a sua participação. Eu adoro te ver aqui no Bom Dia Paraíba. Meu nome é Maria José da Silva Araújo, de Conjunção Paulo II, em João Pessoa, e o Bom Dia Paraíba volta já. A gente volta a falar de política com Laerte Cerqueira, que está ao vivo na Granja Santana. Vai conversar com o governador João Azevedo. Laerte, é com você. Olá, Pedro. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. A gente já está aqui com o governador João Azevedo e eu não vou perder muito tempo, não. Já vou logo para as perguntas. E eu começo, governador, falando do último decreto que o senhor assinou, em que restringe o funcionamento de lojas, de restaurantes, de bares até as 3 da tarde no dia 24, 25 o dia inteiro, né? E também no dia 31 em primeiro. Há duas questões principais com relação a isso. Primeiro, há críticas de que o senhor demorou para tomar essa atitude, porque muitos se programaram, inclusive se programaram com os protocolos de segurança. Como é que o senhor vê isso? Olha bem, é importante entender que nós tomamos a medida desde o dia 21, desde a segunda-feira que foi publicado o decreto. Nós temos a convicção de que o impacto do decreto ele é o mínimo possível e aceitável dentro das condições. A grande maioria dos estados optaram em fechar totalmente, durante inclusive mais dias. São Paulo fechou 6 dias desse período, porque realmente a preocupação são com os números que estão, não só os números de casos, mas de óbitos, aumentando numa proporção igual ou talvez até um pouco pior. Bom, a gente vai daqui a pouco restabelecer o contato para continuar a conversa com o governador João Azevedo, falando sobre as medidas, né, por conta da pandemia. A gente vai voltar a ter essa conversa na íntegra com você. Restabeleceu o contato? Tudo certo? Então vamos retornar à Granja Santana. Agora sim, Laerte, com você. Está tudo restabelecido. Vamos lá. Governador, travou aqui a internet, deu um probleminha, mas o senhor estava falando da preocupação com relação aos números. E a questão que fiz foi... Algumas pessoas criticam e dizendo que o senhor demorou para tomar essa atitude e isso prejudicou, por exemplo, os donos de restaurantes que estavam com festas programadas, já estavam com tudo programado, com contratação de pessoal, compra de insumos, de alimentação e como a medida chegou tarde, vai trazer prejuízo. Essa pergunta que eu fiz, se não foi demorado. Aí o senhor estava dizendo desde a semana passada que nós anunciamos, desde a primeira reunião, inclusive, quando nós tivemos com o prefeito eleito da capital, Cícero Lucena, que lá no Palácio eu anunciei que nós tomaríamos medidas para o final do ano, visando exatamente diminuir a questão da mobilidade para manter o distanciamento entre as pessoas. Isso foi anunciado há mais de 15 dias. O decreto foi publicado realmente com as regras segunda-feira, mas as pessoas sabiam sim há mais de 15 dias que nós iríamos tomar medidas, porque se faz necessário em função dos números. Eu volto a dizer, nós voltamos a ter aproximadamente 1.000 casos por dia. Nós voltamos a ter aproximadamente 14, 15 óbitos por dia. Isso são números que nos preocupam muito. E, logicamente, para evitar que a gente tenha grandes aglomerações no final do ano, a gente tem que tomar medidas e as medidas minimamente prejudiciais ao segmento foram essas. Porque, na verdade, nós estamos aqui falando de jantar, porque vai funcionar os restaurantes até às 15 horas. Do dia 24, do dia 25, do dia 31 e do dia 1º. Muitos desses restaurantes sequer funcionam no dia 25 e no dia 1º. Então o impacto é mínimo. Nós fizemos um estudo e identificamos que esse é um impacto mínimo para o setor. Governador, por outro lado, há quem critique que o senhor foi tímido demais nessas medidas. O senhor falou, inclusive, que São Paulo fechou tudo. Qual foi a avaliação que o senhor fez para não restringir ainda mais? Porque nós sabemos claramente que esse movimento maior de pessoas nos bares e restaurantes se dava exatamente nesse período. A Secretaria de Saúde fez um levantamento
E em cima dos dados que nós temos, volto a dizer que o que mais determinou foi a retomada crescente do número de casos e o número de óbitos aqui na Paraíba. Por isso que nós tomamos a medida e eu tenho plena consciência de que essa medida trará efeitos positivos, para que a gente não chegue em janeiro com um repique muito maior de casos no estado da Paraíba. Como é que o senhor vê o anúncio do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, dizendo que vai judicializar esse decreto do senhor e outros prefeitos que possam fazer isso? É uma pena porque Campina Grande tem mais casos hoje. Hoje é 23 de dezembro, já tem mais casos do que teve em novembro. Campina Grande hoje, no dia 23 de dezembro, já tem mais óbitos do que teve em novembro. E o prefeito tomou uma medida como essa. Eu acho que realmente ele está equivocado, não está considerando que Campina Grande atende e é polo para 70 municípios, que o número de leitos de Campina Grande hoje disponíveis, ele é suficiente pensando em Campina Grande, mas Campina Grande recebe recursos do Ministério da Saúde para atender a 70 municípios dentro do plano de contingência. E esses leitos poderão, de uma hora para outra, serem ocupados, se nós não tivermos e não mantivermos as medidas necessárias a manter o distanciamento, orientar a população no uso de máscara, fazer com que a população continue tendo cuidado com a higiene das mãos. Isso é uma obrigação de qualquer gestor. Se houver recurso na justiça, nós iremos enfrentar, evidentemente, dentro da justiça, que é o espaço adequado para esse tipo de discussão. Governador, o senhor falou de Campina Grande, que recebe pacientes de outros municípios, e aí eu vou para o Sertão. Depois da eleição, a gente viu que Pombal atingiu 100% dos leitos ocupados, Patos também. O governo demorou ou não preparou o Sertão para receber essa quantidade de pacientes? O que foi que ocorreu? Não, de forma alguma. De forma alguma. O número de leitos do Sertão é absolutamente o mesmo durante todo o ano em que nós reabrimos e abrimos muito leito. Estamos reforçando exatamente por conta da velocidade da contaminação. É importante entender que lá no começo da pandemia, nós tínhamos os casos concentrados aqui em João Pessoa. E aos poucos os casos foram contaminando, foram acontecendo ao longo do estado. Hoje em dia, esse repique de casos, ele acontece em todo o estado da Paraíba de uma única vez. Por isso que o governo está abrindo até 31 de dezembro agora 181 novos leitos, para que a gente possa enfrentar. Essa não é a segunda onda ainda, porque nós não saímos sequer da primeira onda. É um repique realmente de casos e abrimos 181 leitos agora até o dia 31 de dezembro, teremos mais 181 leitos para enfrentar essa nova onda que está aí atingindo o Brasil inteiro e o mundo, eu diria. Governador, outra preocupação muito forte é com relação à educação. Havia expectativa que esse ano começasse sem pandemia e com aulas presenciais. Isso não vai ocorrer. Qual é o planejamento do Estado? É efetivo para o ano que vem? Já tem um calendário? Como é que serão as aulas? Nós estamos trabalhando, fazendo um planejamento muito tranquilo, para que a partir de março a gente possa retomar e dentro de um modelo que com certeza será híbrido. Nós estamos fechando agora um inquérito sorológico. Os primeiros relatórios já nos preocupam muito, porque a faixa onde tem a maior contaminação é exatamente a faixa entre 9 e 14 anos de idade. Essa faixa, se tivesse hoje em aulas presenciais, nós teríamos provavelmente o dobro dessa contaminação. Então, esses parâmetros é que orientarão o nosso planejamento. Nós vamos ter, a partir de março, com certeza, um sistema híbrido para poder voltar aos poucos e tendo também a campanha de vacinação sendo iniciada, que é fundamental para que isso garanta a segurança dos professores e dos alunos. O inquérito sorológico acabou agora recentemente. Que outro número o senhor destacaria prévio desse inquérito? Veja bem, esse inquérito vai terminar agora o relatório final. Nós vamos apresentar à Paraíba de uma maneira definitiva o que efetivamente e como ocorreu, já que quase 30 mil testes foram aplicados em famílias e 130 municípios do estado da Paraíba. Nós estamos hoje preocupados exatamente com isso. Primeiro, porque eu não diria que foi uma surpresa, mas a faixa mais afetada foi exatamente a faixa nessa faixa de idade de 9 a 14 anos. Ou seja, imagine se nós estivéssemos com aulas presenciais. Essa é uma grande questão. Nós precisamos entender que essa pandemia não tem remédio, não tem tratamento. A única arma que nós temos
é o distanciamento social, o uso de máscara e higiene com as mãos. Quando começar a vacina, aí sim, a população passará a ter uma ou outra forma de enfrentar essa doença. Está muito perto, essa vacina está para chegar logo. Vamos lá, vamos falar de vacina, que é algo que é uma expectativa muito grande. O que é que tem de concreto? O que é que a Paraíba tem de concreto com relação à vacina? Tem convênio com o Instituto Butantan? Vai receber uma quantidade específica? Está esperando a liderança do governo federal? É uma cobrança que o senhor faz em toda a reunião. O que é que o paraibano pode esperar? Inclusive, se o senhor pode adiantar datas, né, ou períodos em que, de fato, a população da Paraíba comece a receber essa vacina. Com a sinalização, recentemente, da Anvisa, de uma aprovação possível, emergencial, e com a inclusão da vacina da Sinovac, a vacina Coronavac, a minha expectativa é que o Ministério da Saúde agora passou realmente a fazer aquilo que nós todos os governadores cobrávamos, que era fazer a coordenação do Plano Nacional de Imunização. Tem que ser feito através do Ministério da Saúde para evitar, evidentemente, a disputa entre estados. Senão, estados que são mais ricos financeiramente e economicamente teriam condições de estar vacinando primeiramente a sua população. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que realmente o Ministério da Saúde assuma a coordenação geral. E agora, com a aceitação do Ministério de inclusão no Plano Nacional de Imunização da vacina da Sinovac, nós poderemos ter já em janeiro uma disponibilidade aí de 30, 40 milhões de vacinas, podendo iniciar um processo, uma campanha de vacinação em todo o estado, em todos os estados. Então nós esperamos que realmente agora em janeiro a gente tenha essa definição. A Paraíba já se preparou, já tem seu plano, já está pronta aqui para assim que chegar essas vacinas, em 24 horas a gente fazer a distribuição para os municípios, que é a base da vacinação. Exatamente onde estão os postos de vacinação, estão nos municípios. Nós queremos estar prontos e estamos prontos para fazer todo tipo de transporte, seja aéreo, seja terrestre, para que essas vacinas, chegando aqui, em 24 horas elas possam estar nos municípios. A data fica dependente, evidentemente, dessa transferência das vacinas do Ministério da Saúde para o Estado. Governador, o senhor defende que prioridades? Quem deve receber primeiro? Eu conversei recentemente com o secretário de Educação e ele falou da preocupação dos professores ou dos educadores não receberem logo no início para a retomada da atividade escolar. Como é que o senhor vê? Qual é a prioridade que o senhor acha que deve ser dada com relação a quem vai tomar vacina? O Plano Nacional já está estabelecido, já tem lá uma relação com 4 fases iniciais prioritárias. Essas 4 fases levarão provavelmente entre 3 e 4 meses a ser concluída. E nós vamos seguir o Plano Nacional. E vamos seguir o Plano Nacional, que é o plano estabelecido. Se você começar a criar exceções, você gera um problema muito grande. Ou categorias ou segmentos que queiram antecipar a vacinação, isso vai gerar um problema muito grande. As pessoas têm que esperar a sua vez, a sua data, e nós vamos tentar agilizar o processo para que cada fase das 4 primeiras fases, ela possa ocorrer o mais rápido possível. Mas nós vamos seguir, evidentemente, o Plano Nacional. Governador, questões econômicas. A pandemia não acabou, havia essa expectativa de diminuir agora no final do ano que vem a gente começar de uma maneira mais tranquila com relação a isso, mas não acabou. O auxílio emergencial do governo deve acabar agora em dezembro, não há previsão de uma renovação. O senhor falou aí que pode ocorrer mais restrições, né, caso de fato a gente tenha um pique ou um aumento maior, isso é uma possibilidade. Como lidar com esse problema também econômico? Porque tem as empresas e tem as pessoas mais vulneráveis que vão perder, que estão sem emprego e que vão perder o auxílio. O governo tem um plano específico para aquela questão da geração de emprego e renda e para essas pessoas? Era bem, o Estado da Paraíba fez o seu dever de casa nessa pandemia, mesmo com uma pandemia que tomou praticamente 2020 todo, já que em março iniciou esse processo. Nós conseguimos fechar um ano fiscal extremamente importante, eu diria que talvez o melhor dos últimos 15 anos na Paraíba. Teríamos muito que comemorar. A Paraíba conseguiu assinar 2 empréstimos com organismos internacionais, o que já demonstra claramente que a gestão fiscal foi extremamente correta, senão nós não teríamos sequer conseguido assinar esses empréstimos. São empréstimos acima de 260 milhões de dólares
que serão injetados na economia da Paraíba a partir de 2021. Nós implantamos um programa de obras aqui, investimentos na ordem de 800 milhões de reais. A Paraíba é um estado que nos últimos 4 meses gerou saldo positivo de empregos. Isso é um sinal muito importante. A Paraíba teve ao longo desse tempo, mesmo com o enfrentamento da pandemia, a implantação de várias políticas públicas de inclusão que demonstraram claramente que mesmo enfrentando a pandemia, o governo continuou atuando e exercendo a sua função, que é de cuidar da população. Isso tudo nós poderíamos estar celebrando e comemorando esse ano. Entretanto, não é possível, porque na verdade nós estamos chorando os mais de 3.500 mortos que tivemos pela Covid. Essa é a preocupação. O governo não quer celebrar esses números importantes porque tem uma preocupação e um respeito para aqueles que realmente perderam suas vidas. Entretanto, nós estamos iniciando um 2021. A Paraíba, volta a dizer, tem um programa de investimento para gerar emprego, gerar renda. Mas o senhor acha que essa geração vai ser rápida? Porque assim, a gente tem um problema imediato, que é um problema de vulnerabilidade, por exemplo. Claro. De auxílio emergencial. Como é que o senhor pode resolver ou ajudar isso? O que é que o senhor fala para essas pessoas que vão precisar de ajuda agora? Quando nós fizemos um ofício essa semana, os governadores do Brasil pedindo para que o governo federal prorrogasse o estado de calamidade do país, é exatamente para isso, para que os estados possam implantar programas de assistência, como nós fizemos lá em maio, junho, para atender a essa população. Poucas pessoas sabem, mas a Paraíba distribuiu mais de 1 milhão de cestas básicas. A população da Paraíba foi beneficiada com a quitação do pagamento das contas de água. Nós demos isenção aqui de empréstimos do Empreender, ou seja, a Paraíba tomou conta do seu povo durante esse período. O que nós queremos é que, mantida a calamidade nos próximos 6 meses, a gente possa repetir todas essas ações de assistência sociais. Eu espero que realmente haja prorrogação para que o Estado possa implantar essas medidas de proteção à população. É para isso que nós queremos. Governador, muito obrigado pela entrevista. Um bom trabalho no final de ano aí, um ótimo trabalho no início do ano. É isso, Pedro. Aqui estão feitos os esclarecimentos, a expectativa da vacina para o final de janeiro, não tem data específica, porque é o governo federal que vai liderar isso. O governador falando que pode prorrogar ações de assistência aos mais vulneráveis, caso o estado de calamidade seja prorrogado. Também registrou a preocupação com relação às medidas que foram tomadas recentemente, com relação à restrição de bares, restaurantes e lanchonetes, e explicou por que não ampliou essas restrições. E registrou que o modelo será híbrido a partir de março na educação, até que a gente de fato tenha uma população totalmente vacinada. É com você. Obrigado, Laerte. Bom dia. Agradecer também a participação do governador João Azevedo, esclarecendo pontos importantes diante desse decreto e da pandemia. 8h09 e as compras do Natal esquentaram e estão praticamente no mesmo ritmo de vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Sabia disso? Zuila, boa notícia para o comércio que estava desacelerando, agora para dar uma respirada nesse fim de ano. Verdade, Pedro. A gente está aqui, começando amanhã no centro de João Pessoa, nesta pré-véspera de Natal, e a gente já observa uma movimentação bem considerável aqui, o pessoal aqui, chegando já de transporte coletivo, começando a movimentar o centro da cidade, e o comércio tem muito que comemorar isso, porque depois de alguns meses, difíceis, agora a economia começa a se recuperar. Eu estou aqui com o Josué Gomes, que é um dos diretores da CDL, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a expectativa dos lojistas nesse fim de ano. Muita gente querendo presentear e aí ajuda na recuperação do comércio. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Pedro. Exatamente, o mundo todo passou por grandes desafios esse ano, todos os negócios. O comércio, nós ficamos aqui 4 meses com as portas fechadas. Algumas empresas nem sequer voltaram mais. Mas quando veio a flexibilização, nós tivemos uma retomada bem acima do esperado. Depois tivemos aí Dia dos Pais, tivemos Dia das Crianças, onde o volume de vendas foi bem próximo do ano passado. Então, fazendo uma projeção, acreditamos que, e vendo o movimento como está acontecendo, nós vamos ter aí um Natal bem próximo do ano passado e alguns setores até vendendo mais do que o ano passado. Quais são esses setores que a gente destacaria que têm crescido apesar dessa pandemia? Principalmente a construção civil, a parte dessas lojas que vendem material de construção, linha branca,
a parte de utensílios do lar. Então, assim, esse período que a população ficou em casa, viram que tinha muita coisa para mudar e isso tem feito com que esse segmento tenha crescido ainda mais. Josué, uma preocupação que é também da CDL e dos lojistas é para que, mesmo com uma movimentação maior, não se descuidem, né, da proteção, da forma como entra nesse estabelecimento, usando a máscara, tentando manter o distanciamento. Isso é importante, principalmente nesses dias, né, que o horário vai ter um pouco mais de movimentação nesse período. Nós fizemos desde o começo os protocolos de gestão, mandamos para a prefeitura, foram aprovados. E a CDL tem feito uma campanha muito grande, pedindo à população como um todo, com lojista, vendedor, a sociedade, que mantenha o distanciamento social, que use máscara, use o álcool em gel. Por quê? Temos que entender que nós estamos no meio de uma pandemia e é responsabilidade de todos nós. O comércio ficou aí aberto por cerca de 4, 5 meses e a incidência de casos estava diminuindo. Quando veio a campanha, que teve todo aquele movimento, a população, me parece que passou a ter um sentimento de que agora libera geral. Então, assim, hoje nós estamos vendo já muitas pessoas na praia, em alguns setores sem uso de máscara, e isso não é correto nesse momento. Precisamos entender que para sair dessa pandemia é responsabilidade de todos nós. E aí o horário vai ter uma diferença, né? Principalmente no dia 25 vai ter o comércio fechado, os shoppings também têm um horário diferenciado. Horário foi uma luta que nós travamos, mas não conseguimos manter o horário que tradicionalmente era elastecido nesse período. Então isso não foi liberado, então o horário permanece os horários normais, assim, o horário normal que já está funcionando nos dias bem antes do Natal e Ano Novo. O domingo vai ser aberto o comércio, já é um dia a mais para quem quer fazer as compras. Os horários, tradicionalmente, ia sempre até meia-noite os shoppings e o comércio era elastecido o horário. Esse ano vai se manter o horário que já vem sendo aberto. Não foi feito essa liberação a mais para que tivesse mais tempo, que nós entendemos que quanto mais tempo, menor a incidência de casos. Então esse ano não tivemos esse tradicional aumento no horário do comércio. Muito obrigada. E a gente sabe que a movimentação está grande aqui em João Pessoa, mas em Campina também essas festas, né, de fim de ano têm movimentado o comércio, né? O Bom Dia Paraíba volta já! Após uma denúncia, uma operação da Polícia Ambiental apreendeu animais no 13 de maio aqui em João Pessoa. Foram vários cachorros e gatos que vinham sendo vítimas de maus tratos. ONGs de defesa dos animais participaram da ação, bem como o Centro de Zoonoses. Alguns dos bichinhos ficaram sob os cuidados de pessoas ligadas à proteção dos animais. 7 cachorrinhos foram encaminhados para o Centro de Zoonoses para avaliação médica e realização de exames. Nós mostramos que o corpo da modelo paraibana Lohane Damares foi enterrado na manhã de hoje em Campina Grande. A cerimônia foi restrita aos familiares e aos amigos mais próximos. Você está vendo imagens aí. O ex-namorado de Lohane, que confessou ter matado a jovem, já está na Paraíba. Ele foi preso na Bahia e chegou hoje pela manhã aqui no estado. Antônio Vieira, bom dia. Isso, Pedro. Ele, nesse momento, está aqui dentro do núcleo de homicídios na Delegacia Seccional em Santa Rita, no centro de Santa Rita, para ser ouvido pelo delegado João Paulo Amazonas, que chegou agora há pouco à delegacia para fazer esse interrogatório. Daqui, ele deve seguir no meio da manhã para a Central de Polícia, onde já tem programada uma entrevista coletiva à imprensa às 11h30 da manhã, para dar detalhes sobre o caso e também sobre a prisão de Kennedy Ramon, de 32 anos, que foi preso na Bahia depois de 2 tentativas, mas com auxílio da inteligência, inclusive da Polícia Rodoviária Federal. Pedro, voltamos contigo. A gente vai continuar acompanhando e mais informações no JPB1. Obrigado, Vieira. Você costuma olhar as redes sociais de lojas e geralmente não encontra o preço do produto? Pois é, muitos lojistas escrevem lá. Você manda uma pergunta, né? Me chama no direct. Você sabia que essa prática fere o Código de Defesa do Consumidor? A lei está clara, ela tem que ser cumprida. Então, qualquer fornecedor, pessoa física ou jurídica, que se utilize de redes sociais, de sites eletrônicos, utilizou a internet, ele é obrigado a colocar em caractere não inferior a 12, ou junto à imagem ou na descrição do produto,
o valor que ele está sendo cobrado. Isso vai fazer o quê? Uma maior transparência, uma relação entre consumidor e fornecedor mais próxima e mais honesta, inclusive, até porque eu posso dar um preço para você e outro preço para Pedro. Então, é necessário que se cumpra a lei, o Procon está de olho, o consumidor pode nos auxiliar através do 151 ou do nosso WhatsApp 986188330, printando aqueles eventuais sites no Instagram, por isso o nome da operação, chama no direct, que é muito comum nós verificarmos isso. Muita gente tem dificuldade na hora de pedir o auxílio do INSS, justamente quando precisa, acaba descobrindo alguma falha que poderia ter sido evitada. É preciso entender os tipos de contribuição para evitar essa dor de cabeça. Para o MEI, ele tem que primeiro ter o cadastro lá como microempreendedor para começar a pagar essas contribuições de 5%, porque senão elas não têm validade caso não haja complementação. A mesma coisa acontece com as pessoas de baixa renda, né? Eles vão contribuir como facultativos e aí vão contribuir com 5% do valor de salário mínimo, mas só tem validade essas contribuições de 5% se tiver o cadastro atualizado no CRAS a cada 2 anos. E conta a partir do primeiro cadastro. Então não adianta eu pagar em 5% e não ter sido feito o meu cadastro ainda. Claro que nós temos outras contribuições, como temos também casos de contribuições simplificadas, que são de 11% de salário mínimo, que a pessoa não precisa ter cadastro nenhum. Basta começar a pagar primeiro em dia e manter, né, a continuidade dessas contribuições com o cuidado de que, se ele pagar no simplificado como contribuinte obrigatório, ele tem uma carência ali mínima ali máxima de 1 ano, ficando sem contribuir, que ele não perde a qualidade de segurado. A gente sabe que a recomendação dos órgãos de saúde é que as famílias evitem fazer festas durante o Natal e Ano Novo para evitar novas contaminações pela Covid. Mas apesar de passar o Natal apenas em casa, com os parentes no dia a dia, né? Muita gente não abre mão de arrumar, ficar bonitão, ficar bonitona, com aquela roupa, com a máscara combinando também, com bordados, aquele brilho, bem no clima natalino. Tudo isso está fazendo o maior sucesso. A gente mostrou aqui no Bom Dia. E se você quiser rever alguma reportagem, acesse o Globoplay. Vai lá, baixa aí no seu celular para ter acesso ao conteúdo de entretenimento, de notícia, tá tudo no Globoplay. E agora tem a sua participação, 981819700, um monte de mensagem chegando. Eu adoro saber que você está participando, conversar com você. Jonas, bom dia, fala assim, quer escuridão? Eita, nós, o que foi que aconteceu, Jonas? Venha na rua Vicente Barbosa dos Santos, no Bessa. Todos os postes estão apagados, atenção! É, a participação do Jonas Leite, tá tudo escuro, né, Jonas? Perigo para os moradores, né? A gente fica com mais receio, principalmente à noite, logicamente. Valeu, Jonas, obrigado. Mais uma mensagem que está chegando aqui. Rabi, enfim. Bom dia, sempre que falta água, o contador contabiliza o ar que passa. Minha conta ficava em torno de R$100, mas com a falta d'água constante, a conta está quase em 400. Eita danado. Pois o ar passa direto para a caixa d'água. Eu não sabia dessa informação não, tá? Reb ou Abi Maia, obrigado por mandar essa mensagem aqui no Bom Dia Paraíba. A gente vai verificar isso depois, até porque fiquei na dúvida, por conta dessa sua denúncia aí. Santiago Silva, bom dia, Santiago, tá tudo bem? Bom fim de semana. Ele fala assim, concordo com o governador, primeiramente a vida, segundo as festas. Participação do Santiago Silva, bom dia. Humberto, que está no Aeroclube. Tudo bem, Humberto? Bom te conhecer. Na minha opinião, as medidas anunciadas pelo governador seriam menos danosas se as pessoas entendessem que a flexibilização não significa abandono total dos cuidados básicos, como uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento. A gente conversou há poucos instantes com o governador João Azevedo aqui no Bom Dia Paraíba. As mensagens que chegaram durante todo o dia pelo 981819700. Obrigado para você que participou e continue mandando mensagem, porque 11h45 tem um JPB1 e a gente segue repercutindo o seu ponto de vista, que enriquece muito aqui o nosso Bom Dia Paraíba. Denise Delmira, a partir de amanhã estarei de folgão do Natal, porque eu trabalho na semana do Ano Novo, então vou ter folga quinta, sexta, sábado e domingo. Eu só volto segunda. Tô na vida boa, hein? Tô sabendo dessa sua folga. Tô sabendo, Pedro Canizzi. Você merece dormir até um pouquinho mais tarde, né? Curtir o Natal. Muito bem.
Quem vai receber essa folga semana que vem serei eu, mas amanhã logo cedo estarei aqui com todo mundo a partir das 6 horas da manhã para desejar Feliz Natal para todo mundo, claro. E antes de encerrar o Bom Dia Paraíba, né, parabéns para a Felícia Arbex, nossa repórter parceira também do Bom Dia Paraíba, da Rede Paraíba de Comunicação, que está fazendo aniversário hoje. E, gente, só mais um cuidado, se for para supermercado lotado, comprar ceia natalina, faz isso não, tenta o delivery, dá certo. Eu já tentei aqui em casa, dá super certo. Adoro um delivery, viu, Pedro? Ah, eu também. E a partir de amanhã, o Ítalo de Lucena vai estar comandando o Bom Dia, sempre com a sua competência aqui. Denise, é segunda-feira, hein? Amanhã estarei ligado no Bom Dia Paraíba. Acho que eu vou dormir um pouquinho mais, viu, Denise? Acho que eu vou dormir até mais tarde, até mais ou menos o JPB1, mais ou menos por aí. Bom dia para todo mundo, fiquem todos com Deus, paz e bem, um Feliz Natal, que o amor possa invadir o seu lar e que a sensatez e a compreensão sejam marcas dessa data tão representativa, onde a gente só encontra no amor o conforto necessário para seguir em frente. Feliz Natal, muita paz e bem, muita luz, que Deus abençoe a todos. Bom dia, Paraíba!